Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro dia do nosso evento Partiu Aprender Alemão. O nosso evento ele vai se estender até o dia 18 de fevereiro, ou seja, sexta-feira, onde eu vou postar a última aula às 10h10. A gente já viu durante o nosso evento, a gente já tem visto as primeiras duas aulas que tem sido a contextualização do alemão e os fundamentos da fonética. Caso você não tenha assistido essas duas aulas, corre lá, porque é uma sequência lógica, tá bom? A gente tem que assistir a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5 na sequência certa, para que a gente possa absorver o conteúdo da melhor maneira. Hoje o nosso tema vai ser Fundamentos da Conversação. E de antemão já te garanto que a aula é muito boa, viu? Muito boa mesmo. Amanhã a gente vai aprender a formar frases. Olha que aula rica também. E por último, na sexta-feira, a gente vai falar da importância de ter um método de estudo, né? E principalmente um método de estudo eficaz, ou seja, algo que funcione. Vamos lá. Antes de começarmos, eu acho que vocês já conhecem essa arte aqui, né? Pegue um copo d'água, né? Hidratar. É sempre importante a gente se hidratar. Um cafezinho. Façam as suas anotações. E como sempre, eu peço para vocês enviarem para alguém que precisa assistir também essa aula. E depois me marcarem no Instagram, que eu amo de coração repostar vocês, tá bom? Olha aqui. Os comentários de ontem, da aula 2, né? Eu fico muito agradecida mesmo. E eu agradeço a cada um que tira o tempo pra comentar, né? Que realmente alegra meu dia, vocês nem imaginam. Então a Soraya comentou, a Graça, a Letícia, o Edson, o João Pedro, a Júlia, João Carlos, Vinícius, muito obrigada, tá bom? Então, se você quiser comentar a aula de hoje, você vai estar na tela amanhã da aula 3, tá? Beijão! Então, antes da gente começar outro aviso, né, entre no nosso grupo do WhatsApp, que o link tá na descrição. É importante que você vai receber as informações, os avisos e também os materiais complementares, tá bom? E olha aí a novidade que eu vou sortear uma bolsa de estudo do meu curso completo de alemão. Aprenda Alemão com Melanie. E, bom, eu vou postar uma arte oficial lá no Instagram e depois dessa aula aqui, então vocês podem ir lá seguir as regras que eu vou listar bem direitinho, né? Vocês seguem as regras da arte oficial no Instagram e vocês já estão concorrendo a uma vaga de, né, uma bolsa, na verdade, de estudo do meu curso de alemão. As informações eu vou postar lá, tá bom? Se atentem. Então já vamos começar sem muita enrolação, né? A nossa terceira aula, que são os fundamentos da conversação, né? Afinal, a gente quer saber conversar, a gente quer saber se comunicar, né? Que envolvem as habilidades de audição e da fala. Aí eu te pergunto, né? Se alguém agora mesmo te abordasse em alemão. Vamos supor, você estar, né, turistando em Berlim, na capital da Alemanha. E chega um alemão, né, nativo, e te aborda em alemão. O que você faria? Você tem 3 opções. Opção A. Você saberia responder de primeira, né, com muita autoconfiança. B. Você ficaria nervoso ou sem saber o que falar. Ou, por último, sairia correndo, né? Mais rápido, mais veloz que Usain Bolt. Então, qual dessas opções você escolheria nesse caso? Né? Então, a gente visa chegar, né, na opção A. Põe primeiro aqui nos comentários qual é que você optaria. Né? Claro que a gente visa chegar na opção A, né? De saber se comunicar, conversar com autoconfiança. Tá? Isso não implica conversar com perfeição. Não, a gente também pode errar, a gente também não pode entender, mas que a gente, na maioria dos casos, saiba, né, se comunicar bem. Isso que é o nosso objetivo. Isso eu chamo como fluência, tá bom? Então, vamos lá. Hoje na aula, né, eu vou te dar a base da conversação para que você não saia correndo, que são esses tópicos, esses assuntos. As saudações, a gente vai falar da formalidade e informalidade, que é muito importante, gente. Vocês não têm noção esse tópico. O bem-estar,
Apresentação pessoal, caso, né, alguém queira, né, se apresentar em algum momento, você já vai saber. Isso é muito bom. E por último, as despedidas, né? Realmente são os fundamentos da conversação. Então, vamos iniciar, né? Se a gente parar para pensar, né, como é que se inicia uma conversa? É com a saudação, né? Geralmente é com a saudação, porque também, né, há outras situações que eu não vou nem citar. Mas geralmente a gente inicia uma conversa com uma saudação. Então, é um fundamento muito importante a gente saber saudar de diversas maneiras, né? A saudação em alemão se chama die Begrüßung. Die Begrüßung. Begrüßung, saudação. Então, o ato de cumprimentar, né, de saudar, é begrüßen, é o verbo, certo? Die Begrüßung, o substantivo, begrüßen é o verbo. E aqui eu coloquei uma frase de exemplo. Sie begrüßt den Mann. Ela cumprimenta o homem. Olha aí, a gente acabou de formar uma frase, tá bom? Então, vamos conhecer as saudações, die Begrüßungen. Então, em geral, você pode falar Hallo. Hallo. Eu tenho certeza que você já conhece essa palavra, né? É uma das primeiras que o aluno aprende. Hallo, que significa olá. E eu considero como formal, tá certo? Então, você pode utilizar em diversos ambientes. Hallo. Já as outras duas opções na tela, tipo hey e hi e na, são informais. Ou seja, você não vai poder utilizar em ambientes formais, que eu vou já explicar qual é a diferença entre a formalidade e a informalidade. Mas anotem aí, certo? Então, hey e hi seriam mais ou menos oi, tá? Oi. Então, é informal. E o na, que você também pode utilizar e elevar a sua voz no final, né? Tem essa entonação por conta do ponto de interrogação, que significa mais ou menos e aí, e aí. Então, você vai falar isso mais com seus amigos, com pessoas que você tem afinidade, tá bom? Hallo, hey ou hi e na. 3 opções que a gente já sabe a partir de agora. Vamos continuar. Pronto, agora 3 opções formais, super educadas. Bom dia, né? Guten Morgen. Guten Morgen. Mais uma vez. Guten Morgen. Então, a gente engole praticamente o R, tá bom? Morgen. Significa bom dia. E na Alemanha, a gente usa essa expressão, essa saudação mais ou menos até as 10 horas da manhã. Claro que não é uma regra, tá bom, gente? Mas é para vocês terem um norte, para saberem aplicar e usar as expressões devidas. Pronto, vamos prosseguir com Guten Tag. O A longo, né? Lembra aí da aula de ontem? Caso não assista aí de novo. Guten Tag, né? Que é o quê? Mais ou menos bom dia ou boa tarde. Não tem uma tradução exata. Por quê? Essa expressão você vai utilizar no período mais ou menos de 10 até 17 horas. Mais ou menos, não é regra, como dito. Mas a gente usa no sentido de quando ainda está de dia. Tem que haver a claridade do dia, praticamente, pra gente utilizar essa expressão, tá bom? Guten Tag. Também é formal, certo? Não se preocupem. E por último, Guten Abend. Guten Abend, que pode ser traduzido com boa noite, né? Então, a partir das 17 horas, mais ou menos, por aí, que a gente utiliza ao anoitecer, tá? Então, quando já estiver, né, de noite, você não vai poder utilizar Guten Tag nem Guten Morgen, óbvio, tá? Você vai optar por Guten Abend. E não confundem com Gute Nacht, que é diferente de Guten Abend, porque Gute Nacht a gente somente fala ao se despedir. Ou seja, quando a gente realmente vai dormir, né? Ou sair daquele ambiente e se despedir daquela noite, tá bom? Gute Nacht. Então, Guten Abend ao chegar, né? Ao cumprimentar o outro. E Gute Nacht ao se despedir, tá certo? Então,
técnica bate e volta. Então, para que você não fique desesperado, você pode usar essa técnica, né, do bate e volta. Então, receber um hallo, responda com hallo, né, para facilitar a sua vida. Receber um guten Tag, responda com guten Tag. Responder um hi, responda com hi, tá bom? Então, essa é uma dica muito simples, mas na verdade muito eficaz, que a gente não precisa pensar muito, a gente só reage. Então, vamos falar agora da formalidade e informalidade. Então, é muito importante, é de suma importância, gente, que a gente saiba diferenciar o ambiente formal do informal, tá bom? Porque pode aparentar como um insulto, uma falta de respeito com a outra pessoa, quando a gente, por exemplo, se encontra em um ambiente formal e a gente utiliza da linguagem informal. É muito chato isso, tá, gente? Mas a gente precisa saber. Então, a gente vai aprender agora também sobre o tratamento formal e informal na língua alemã. Vamos lá, quais são as regras? Então, tratamento formal, né? Então, a gente tem um pronome específico para esse tratamento formal. Então, vocês conhecem, né, os pronomes pessoais. Caso não, eu tenho uma live no Instagram, vocês podem assistir sobre os verbos, onde eu ensino também a conjugação verbal e falo dos pronomes, tá bom? Então, tem um pronome de tratamento formal que é Sie, com a letra maiúscula, que a gente pode traduzir para o português mais ou menos com o senhor e a senhora. Então, esse pronome de tratamento formal, ele é unissex. Isso significa que se aplica tanto para homens ou para mulheres, certo? Não há distinção. Sie para todo mundo. E aí, em algumas frases, você pode esbarrar com Ihnen, que eu coloquei aqui entre parênteses, que é o quê? É o pronome de tratamento formal Sie declinado, mas isso é outro assunto. Então, vocês precisam saber que Sie e Ihnen são ambos pronomes de tratamento formal, tá bom? Quais são as regras? Quando a gente utiliza Sie, então, a gente utiliza Sie com pessoas que a gente não conhece, ou seja, que a gente não tem afinidade, pessoas que queremos demonstrar respeito, sempre, pessoas adultas, geralmente a partir de 18 anos, quando você não sabe, né, a idade, você vai, né, na sorte mesmo. Pessoas do ramo profissional, né, geralmente. Então, diferentemente daqui, né, realmente a gente utiliza, né, faz uso desse pronome de tratamento formal também no ambiente profissional. E em geral, pessoas mais velhas, tá bom? Então, essas são as regras. Pessoas que não conhecemos, pessoas que queremos demonstrar respeito, pessoas adultas, pessoas do ramo profissional e pessoas mais velhas. Agora, temos também um pronome, né? Pronome pessoal do, tá? Que é o quê? Tu ou você, né? Até no português, realmente, é bem, né? Informal, digamos assim. Tá? O du pode se manifestar de qual forma? Die ou dich, que é a versão declinada. Quais são as regras? Crianças, tá? Pessoas mais novas que você, né? Adolescente até 18 anos. Pessoas que temos afinidade. Amigos, familiares. Isso é muito incrível, né? Porque, vamos supor, os seus familiares, você não chama de o senhor ou a senhora, tá? Meu avô eu chamo de du. A minha avó eu chamo de du. É normal na Alemanha, né? É uma questão cultural, tá? Aqui eu já percebi, né, que realmente, mesmo os nossos familiares, a gente deve chamar de o senhor ou a senhora, né? Eu não tenho esse costume, não consegui me acostumar, tá? Mas essa é outra questão. Então, o último ponto é que pessoas mais novas ou da mesma idade. Essas são as regras, tá? Pra você ter o norte de quando utilizar cada um. Então, você sabia disso? O grau de intimidade é definido pela forma como chamamos aquela pessoa, né? Então, o tratamento informal tá atrelado ao du, a gente acabou de ver. E o du está atrelado ao Vorname, né? Der Vorname. Isso significa o quê? O primeiro nome da pessoa, né? No meu caso, Melanie. Então, quando a gente tem afinidade, você vai me chamar de Du e você vai me chamar de Melanie, tá bom? Agora, o tratamento formal. A gente viu o pronome de tratamento formal é o Sie e está atrelado ao Nachname. Der Nachname, que é o sobrenome.
nome. Então, você vai me chamar de Frau da Silva, tá certo? Frau da Silva. Se for um homem, Herr da Silva, ou Herr Müller, Herr não sei o que, tá? Então, no ambiente formal, você vai chamar aquela pessoa pelo sobrenome. Não tem isso de chamar pelo primeiro nome. É um insulto, tá? Só pra vocês saberem, isso é importante. Ok, então, se você estiver conhecendo alguém, né, vamos supor, vocês começam geralmente pelo Sie. Chega uma hora que a pessoa pode te oferecer a trocar, né, de ambiente, vamos dizer assim. Então, ela pode falar, Sie können mich duzen. Duzen é um verbo muito peculiar, que é o quê? É o ato de utilizar o du. Ou seja, a partir desse momento, essa pessoa está te dando permissão de continuar a conversa no tratamento informal, ou seja, no du e pelo primeiro nome, tá? Olha que legal, tá? O duzen é o contrário de sitzen. Por exemplo, você erra e chama uma pessoa mais velha de du. Ela se sente ofendida, ela pode falar Bitte sitzen Sie mich. Por favor, né, utilize o Sie na nossa conversa, praticamente isso, né, o ato de utilizar o Sie, sitzen, que não existe uma palavra específica assim no português, tá, mas se atente, anote aí, Sie können mich duzen, e o contrário de duzen é sitzen. Ok, então, aí a gente já vai partir agora para o bem-estar. E eu coloquei duas frases de exemplo, uma formal e informal, pra gente já ver, né, aplicado o que a gente acabou de aprender. Então, formal. Como é que a gente pergunta como o senhor ou a senhora está, né, que é formal. Wie geht es Ihnen? Lembra do Sie declinado? Aqui se manifesta. É raro, mas acontece. Wie geht es Ihnen? Tá? Informal, wie geht es dir? Wie geht es dir? Como você está, tá? Então, anotem essas duas frases aí também. Wie geht es Ihnen? Formal. Como ou a senhora está. Wie geht es dir? Como você está, ou como tu estás, né? Pra ficar bem claro. Aí, né, você pode responder Mir geht es gut, né? Eu estou bem. Mir geht es schlecht. Eu estou mal. Mir geht es mittelmäßig. Mais ou menos. Gut, schlecht und mittelmäßig. Repita aí comigo em casa. Gut, schlecht, mittelmäßig. Wie geht es dir heute, né? Responda aí nos comentários como é que você está. Mir geht es gut, mir geht es schlecht, mir geht es mittelmäßig. Ich, Melanie, mir geht es gut. Mir geht es gut. Gott sei Dank. Graças a Deus. Pronto, agora se atentem que quando a gente quiser falar de outros sentimentos que eu listei aqui na tela, tais como feliz, glücklich, né? Triste, traurig, apaixonado, verliebt, entediado, gelangweilt, furioso, wütend ou doente, krank, a gente vai ter que utilizar o ich bin, eu estou, tá? Eu estou. A gente não vai poder utilizar mir geht es, seria gramaticalmente errado. Então, quando a gente quer falar bem, mais ou menos, ou mal, a gente utiliza essa expressão, mir geht es gut, mir geht es schlecht, mir geht es mittelmäßig. Agora, falando de outros sentimentos, que são a maioria, a gente vai usar ich bin. Exemplo, ich bin glücklich, eu estou feliz. Ich bin besorgt, eu estou preocupada. Ich bin verwirrt. Eu estou confusa, né? Coloque aqui outro exemplo no comentário. Como é que você tá? Wie geht es dir? Então, já vou partir aqui para o nosso exemplo, que é um diálogo, né, de duas pessoas. Aí a primeira, ela fala assim, Hallo. A outra responde, Hey. Né? A gente já vê que é um ambiente informal. Aí ela pergunta, Wie geht es dir? E a outra responde, Mir geht es gut und dir. E você,
tá? E você? Mir geht es auch gut. Olha, outra palavra importante. Auch significa também, tá certo? Então ela perguntou como você está. Wie geht es dir? Ela respondeu, mir geht es gut. Fez outra pergunta, und dir, né? E você? Aí a outra pessoa respondeu, mir geht es auch gut. Auch também. Outro recurso que você pode utilizar na sua conversa. E aí ela finaliza, né, com um agradecimento. Danke der Nachfrage. Ela poderia falar só danke, que significa obrigado, né? E der Nachfrage, ela incluiu, né, praticamente a tradução seria essa. Obrigada por perguntar. Danke der Nachfrage. Então, esse foi o nosso exemplo. Então, também se aplica a técnica bate e volta, certo? Receber um dia, wie geht es dir, né? Responda igual. Aí, no nosso exemplo, né? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Und dir, técnica bate e volta, tá? Então, a gente não falaria und du, seria errado, tá? Receber um du, responda und du. Acho que fez sentido, né, gente? Comentem aí se tá fazendo sentido. Então, apresentação pessoal. Você sabe se apresentar em alemão? Então, é bem fácil, gente. Não tem segredo mesmo. Vamos lá, é um passo a passo bem simples. Então, você sabe que em algum momento alguém pode te perguntar, né, em relação ao seu nome, à sua origem, né? Então, até no ramo profissional, eles podem pedir para você se apresentar. Então, é algo que você precisa saber. Então, a gente vai sempre diferenciar novamente, do formal e do informal, tá? Mas foquem primordialmente no formal, né? Pela questão do ambiente de trabalho. Formal. Wie heißen Sie? Heißen é o verbo chamar, tá? Wie heißen Sie? Como o senhor ou a senhora se chama. Informal. Wie heißt du? Como você se chama. Tá? Ou alguém pode perguntar também da origem, né? Como já dito, woher kommen Sie? De onde o senhor ou a senhora é, né? Kommen é o verbo vir. Woher kommen Sie? E o informal, woher kommst du? De onde você é. Você saberia responder? Caso não, vou te ensinar. Então, a primeira pergunta, né? Wie heißt du? Como você se chama? Ou wie heißen Sie? Né? Como o senhor ou a senhora se chama, que é unissex, a gente viu, né? O pronome de tratamento Sie é o senhor ou a senhora, é unissex, se aplica a ambos. Por isso que eu tô traduzindo, né? Como o senhor ou a senhora. Então, a gente tem 3 maneiras de responder essa pergunta. A gente pode falar ich heiße, aqui em cima, ó. Ich heiße, me chamo. Mein Name ist, e põe nome, né? Meu nome é. Ou ich bin. Eu sou. Então, por exemplo, ich heiße Melanie. Mas eu poderia falar também mein Name ist Melanie. Ou eu poderia falar também ich bin Melanie. Tá certo? O sentido é o mesmo. Você vai optar pela opção que você se sentir mais confortável, tá? Então, por exemplo, alguém me pergunta, wie heißt du? Ich heiße Melanie. Pronto. Und du, e você, né? E a pessoa vai responder, ich heiße fulano de tal. Né? Então, até eu coloquei 2 frases de exemplo aqui. Mein Name ist Melanie. Und wie heißen Sie? Né? Formal. Mein Name ist Melanie. Und wie heißt du? Informal. Então, se alguém te perguntar, né? Woher kommst du? Oder woher kommen Sie? Né, você vai poder responder ich komme aus, eu sou de, ich komme aus Brasilien, eu sou do Brasil, ich komme aus Brasilien, eu sou do Brasil. Ou você pode colocar, né, a sua cidade, né, ich komme aus Berlin, ich komme aus São Paulo, ich komme aus Rio, né, Rio de Janeiro. Aí também tem ich wohne in, eu moro em. Wohnen é o verbo morar. Ich wohne in Fortaleza. Ich wohne in Curitiba. Não sei o que, né? Então você poderia falar, por exemplo, né?
Woher kommst du? De onde você é? Ich komme aus Berlin. Eu sou de Berlim. Aber, mas, ich wohne in Fortaleza. Aber ich wohne in Fortaleza. Mas eu moro em Fortaleza. Und du, e você. Tá, então vamos prosseguir. Aqui tem outro exemplo, né, de um diálogo, que é o quê? Ich heiße Sprakuku. Wie heißen Sie? Aí a pessoa responde, ich heiße fulano de tal. Freut mich. Freut mich significa prazer, certo? Prazer. Aí ela pergunta, figurinha, né? Woher kommen Sie? Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Deutschland, Alemanha. Ich komme aus Portugal, Portugal. Ich komme aus Itália, Itália. Eu listei aqui alguns países que você pode anotar, tá? Woher kommen Sie? Aí a pessoa responde, ich komme aus Deutschland. Eu sou da Alemanha. Olha que legal, a gente já consegue entender uma conversa básica. Muito bom, gente. Então, o nosso último tópico aqui da aula, despedir-se em alemão. Como se encerra uma conversa, né? Geralmente com uma despedida, né? Então, a despedida é der Abschied. Der Abschied. A despedida. Se despedir é o verbo sich verabschieden. Sich verabschieden. Então, uma frase de exemplo. Sie verabschieden sich. Eles se despedem. Sie verabschieden sich. E agora a gente vai aprender, né, algumas formas de se despedir. Então, as formais auf Wiedersehen, que significa tchau, tá? E tem também auf Wiederhören, que significa também tchau. E também tem tschüss, que também significa tchau. Olha aí. Mas tem uma diferença. Então, vamos lá. Então, auf Wiedersehen, a gente vê que tem o verbo embutido sehen. Ver, certo? Então, auf Wiedersehen, na verdade, significa até que a gente se reveja. Então, isso você pode falar de forma pessoalmente. E é uma expressão formal, tá? Auf Wiederhören é tchau também, como a gente viu. Só que tem o verbo embutido hören, que significa ouvir. Então, significa mais ou menos até que a gente se reouça. Olha que bonitinho. Então, você utiliza, né, essa expressão durante uma ligação, tá? Quando você se despede da ligação. Somente nessa ocasião. Auf Wiederhören, ligação, auf Wiedersehen, pessoalmente. E o tschüss, né, é uma expressão mais neutra, então você pode utilizar em qualquer ambiente, tá? Significa tchau também. Pronto, agora essas expressões informais que a gente viu que você pode utilizar, né, com seus amigos, familiares. Tchau, né, existe também, eu acho que tem origem do italiano e foi, né, foi sendo aplicado no alemão também, que significa tchau, tá? Pessoalmente também. Ó, ainda tem do outro slide aqui, desconsiderem, tá? Auf Wiederhören, a gente já viu, né? E tem as questões de bis, certo? As expressões com bis, tipo bis bald, até logo, bis morgen, até amanhã, bis später, até mais tarde. Então, você pode utilizar diversas expressões com bis, que significa até, né? Bis nächste Woche, até próxima semana. Bis Montag, até segunda, né? Tem um leque amplo de opções. E por último aqui, por exemplo, né, no caso de se despedir para uma viagem, você pode falar gute Reise, né? Boa viagem. Die Reise significa a viagem. Gute Reise. E aí, bom fim de semana. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende, né? Então, chegamos, né, na sexta-feira e a gente se despede, né, do colega. A gente pode falar schönes Wochenende, bom fim de semana. E a pessoa, com certeza, vai responder com danke gleichfalls. Obrigado, né? Igualmente. E por último, o Gute Nacht, que a gente já conheceu, né? Que é o boa noite, que a gente utiliza ao dormir, tá? Gute Nacht. Então, comenta aqui, debaixo dessa aula, o que você aprendeu nesta aula, o que você achou mais interessante, que eu vou responder todo mundo, tá certo? Comenta o que você aprendeu nesta aula nos comentários aqui.
E aí, muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp. Não esqueça de nos marcar no Instagram pra gente repostar, que a gente fica muito agradecido. E também pra enviar pra alguém que precisa assistir esse vídeo hoje. Muito obrigada e até amanhã, a nossa penúltima aula. Beijo, bis bald, bis morgen!